Oi, filhotinhos, tudo bem? Ah, saudade. O papai hoje tá em um lugar diferente. Eu já fiquei dentro de um jogo de videogame, eu já fiquei em um desenho, mas agora eu tô dentro de um filme! O papai tá em um filme que o papai gostava muito de assistir quando era criança. O papai gostava muito e até hoje tem esse filme, porque eles já fizeram vários outros dessa história. Do que o papai está falando? Que filme é esse que o papai está? Que lugar é esse que é uma nave espacial? E o que é aquilo? Tem um soldado ali e olha que legal! Tem uma nave sendo projetada aqui no fundo, ó. Olha que legal! Tecnologia, ó. Papai consegue colocar a mão na nave. Tecnologia isso. Coisas modernas, ó. Coisas que mostram pra gente alguma coisa que é fora da realidade, ó. Isso daqui não é real, isso é uma imagem projetada, significa que está sendo projetada uma imagem de alguma coisa que pode ser real e que existe em outro lugar, ou que está sendo reproduzido, que por exemplo é uma ideia, está sendo reproduzido por um desenho. Olha, ou na verdade não um desenho, uma projeção. Isso que está aqui atrás. Olha que legal. Ó, e fica virando, ó, fazendo movimento de rotação. Rotação, quando fica girando. Ó, que legal! E também nas projeções tem um efeito de escala. O que é escala? Aquilo que fica grande e fica pequenininho. Isso é escala. São dois efeitos, escala e rotação. Rotação quando fica girando. Que legal, rotação. Outro dia a gente estava falando do planeta Terra. A Terra também, ela tem isso. Ela tem o efeito de rotação, porque ela fica girando, rotação, girando no próprio eixo. Eixo é como se fosse alguma coisa imaginária que não deixa aquela coisa sair do lugar onde ela está. Olha que legal isso. A Terra gira, por isso o Sol fica parado no mesmo lugar e a Terra fica girando, e às vezes é de dia e às vezes é de noite. Olha, porque ela gira. Então, quando a Terra gira e aqui está Sol, o outro lado da Terra tá de noite. Porque ela fica girando, igual essa nave tá girando, ó. A Terra faz isso também. Mas isso já é outra história. Agora vamos falar de onde o papai tá. O papai está em um filme. Esse filme é conhecido. Tem aquele cara ali que é uma tropa conhecida. Essa nave aqui é de um lugar também conhecido. Aquela nave que tá lá fora também é conhecida. Que filme é esse? E vocês adivinharam? Se não adivinharam, o papai vai falar Star Wars, conhecido no Brasil como Guerra nas Estrelas. Que é a tradução. O que é a tradução? A tradução significa, esse filme, lá onde ele foi feito, o nome dele de verdade é Star Wars, que é em inglês. O que significa em português? A gente aqui no Brasil fala português. O que significa Star Wars em português? Guerra nas Estrelas, isso mesmo, mas às vezes a tradução não é exatamente o que a gente deveria falar. Vou dar um exemplo, tem alguns filmes que tem o nome, por exemplo, Stone, chama pedra, traduzindo seria pedra. Aí chega no Brasil e ele vem com o nome As Rochas Poderosas. É assim, então a tradução nem sempre é exatamente o nome da maneira que deveria ser. Mas isso também já é outra história, é muita informação, né, para vocês dois, vai até cansar. Deixa eu falar um pouquinho desse filme aqui. E a história de hoje é sobre o bem e o mal. Você sabe, Pedro, você sabe, Gabriel, o que é o bem? O que é fazer o bem? O que é o bem? Tempo para vocês pensarem. Vocês pensaram? O que é o bem? O bem é uma coisa legal, que quando a gente faz, a gente fica feliz. E a gente fica feliz e deixa a outra pessoa feliz também. Se a gente faz o bem com outra pessoa, a outra pessoa geralmente gosta, fica feliz. E o mal? O que é o mal? Tempo para vocês pensarem. Vamos lá? O que é o mal? E aí, o que é o mal? O mal é uma coisa que a gente não gosta e que geralmente a gente fica triste. Quando a gente faz para alguém, a pessoa não gosta e a pessoa fica triste. Pode ser uma pessoa, pode ser um bicho, pode ser qualquer coisa. A diferença entre o bem e o mal é fazer a coisa certa.
a coisa que você tem que fazer, a coisa que faz com que as outras pessoas fiquem felizes. E uma outra coisa que você faz, que a pessoa, por exemplo, pense que foi uma coisa muito bacana e que ela tenha vontade também de fazer com outras pessoas. Isso é o bem. E o mal é uma coisa que quando você faz, alguém não gosta, que não gostaria de ter passado por aquilo e nunca gostaria de fazer isso com uma outra pessoa. A diferença entre o bem e o mal é fácil de perceber. Geralmente, o mal faz a gente ficar triste, o bem faz a gente ficar feliz. É assim, mas tem muito mais coisas para vocês aprenderem. E eu vou contar agora uma historinha, que é a historinha do Star Wars. Uma parte da história que o papai também gosta de inventar, vocês sabem, uma outra parte. Então, uma parte da história, outra parte é inventada pelo papai. Então, existia um menininho que chamava Luke Skywalker, que era um menininho muito feliz, gostava de mexer com naves, gostava de brincar montando naves espaciais. E ele gostava muito de competições. Opa, a gente já falou de competições em outra história. Mas a história não é essa. Então, Luke Skywalker era um menininho, igual Pedro, igual Gabriel, que gostava de se divertir. E ele montava em naves e apostava corrida com as naves. Muito legal. Só que ninguém sabia quem era o pai do Luke Skywalker. A mãe não falava, o vô não falava, os amiguinhos não falavam. E ele foi crescendo, ele conhecia a mãe, foi criado pela avó, pelo vô, tudo mais, e não sabia quem era o pai dele. E aí um dia ele descobriu que o pai dele era o que fazia mais mal em todo o espaço. No espaço inteiro, que é gigante, a gente já sabe que é infinito, é igual ao amor do papai, infinito, mas o pai dele era muito do mal, era aquele que andava e chutava as pedrinhas, era aquele que quebrava o galho da árvore, era aquele que jogava lixo no chão, era aquele que puxava o cabelo dos amiguinhos. Não, isso não tá certo. E ele era mal, isso não é legal. E aí o Luke Skywalker descobriu que o pai dele era do malzão, mas o Luke Skywalker era um menininho muito bom. O Luke Skywalker era um menininho que ajudava os amiguinhos, que brincava com os amiguinhos. Quando quebrava uma nave dos amiguinhos, que os amiguinhos, a nave era como se fosse uma bicicleta. Eles montavam na nave e saíam voando. Quando quebrava a nave de um amiguinho, o Luke Skywalker ia lá e arrumava a nave espacial do amiguinho. Vocês acreditam? Isso é fazer o bem. Olha que legal. E às vezes tinha um amiguinho que estava andando a pé, estava muito cansado. O Luke Skywalker estava passando com a nave dele e falava: "Ei, amiguinho, eu te dou uma carona, pode subir", porque ele conhecia, era amiguinho dele e tudo. E aí ele levava o amiguinho dele. Olha que legal, ele dava uma carona. Isso também é fazer o bem. Estou dando alguns exemplos do que é o fazer o bem. Ele chegava em casa e agradava o cachorrinho dele e dava comidinha para o cachorro dele. Agradava, brincava. Ele não batia no cachorrinho dele. Ele não fazia judiação com o cachorrinho dele. Isso também é fazer o bem. Ele plantava árvores. Muito legal, ele plantava árvores. As árvores cresciam, davam frutas e depois ele podia comer. Isso também é fazer o bem. Ele ajudava as pessoas, ele era muito carinhoso com a família. Verdade, ele tratava todo mundo bem, ele escutava as histórias, ele deixava as pessoas felizes, ele ficava no colinho, ele dava agrado, ele dava chameguinhos. Ele fazia muito bem. E quando ele descobriu que o pai dele era do malzão, e era muito feião, e andava com uma máscara preta, e respirava assim, ó. Não sei se deu muito certo, mas é mais ou menos assim que o pai dele faz. Um dia vocês vão descobrir. O nome do pai dele era Lord Vader. Ai, meu Deus, era terrível, era do malzão. E aí ele falou assim: "Ei, isso não tá certo. O meu papai não pode ser do malzão se eu sou bonzinho. Então isso não é legal." Aí ele foi no pai dele e falou assim: "Ei, papai, você não pode mais ser do malzão?" E o pai dele falou: "Ei, filhinho, por quê? O papai é do malzão, eu sempre fui do malzão, eu vou ser sempre do malzão. E o papai é do malzão. E se o papai é do malzão, o filhinho tem que ser do malzinho." Aí o Luke Skywalker falou: "Não, papai, eu não quero ser do malzinho, eu sou bonzinho." E o pai dele falou: "Não, se o papai é do malzão, você vai ser do malzão. Agora finge que tem uma espada na minha mão com laser. Zum, 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 zum. A minha espada é vermelha." E o Luke Skywalker falava: "Não, a minha espada é azul, porque a do azul é bonzinho." Não tem nada a ver as cores, tá? É só um efeito aqui que o papai tá fazendo pra vocês entenderem que um era de uma cor porque era do malzão e outro era de outra cor que era bonzinho. Mas não tem nada a ver a cor, entendeu? E aí ele falava: "Não,
papai, você tem que ser bonzinho. E o papai dele falava, não, o papai é do mauzão. O papai é do mauzão e o papai não vai ser bonzinho nunca. Isso não. Aí o filhinho falava, não, papai, eu vou te perguntar, por que você é do mauzão? E o papai dele falou, eu sou do mauzão porque quando eu era criança, todo mundo era do mauzão comigo. Puxava o meu cabelo, me empurrava, jogava meu caderno no chão, todo mundo me tratava muito mal. E eu não gosto disso. Eu uso uma máscara preta, todo mundo falava, que máscara preta, kkkk, e tirava um sarro de mim. E eu fiquei muito bravo. E aí eu virei do mauzão. Aí o filhinho dele falou assim, mas papai, deixa eu perguntar. Então você virou do mauzão e aí você começou a fazer tudo isso que não gostavam que faziam com você, com outras pessoas? Ele, isso mesmo. Aí eu comecei a ser do mauzão e eu tratava todo mundo muito mal e todo mundo ficava triste também. Assim o mundo inteiro fica triste. Aí, o mundo não, o espaço, que é maior ainda. Aí o Luke Skywalker falou, papai, isso não tá certo. Não tá. Se você é do mauzão e fizer mauzão pra todo mundo e todo mundo for mauzão, acabou. Ninguém mais vai ser feliz. Não vale a pena a gente viver. A gente tem que viver pra ser feliz. Todo mundo tem que se ajudar, tem que ser bonzinho para as pessoas poderem serem felizes. E aí o papai ficou pensando, se eu for bonzinho e todo mundo for bonzinho, aí todo mundo vai viver muito feliz? Aí o Luke Skywalker falou, sim, porque eu sou bonzinho, os meus amigos são bonzinhos e todo mundo que eu conheço é bonzinho e assim todo mundo se diverte e é feliz. Se você for do mauzão, todo mundo vai ser triste e o mundo triste é muito chato, isso não é legal, papai. E aí o Lord Vader falou, então eu vou tentar ser um pouquinho bonzinho. E aí o Luke Skywalker falou, isso mesmo, tenta ser um pouquinho bonzinho, papai. E depois disso, o Lord Vader virou bonzinho. Ele começou a ajudar as velhinhas que andavam de cadeira de roda, ele empurrava a cadeira de roda. Ele começou a ajudar as pessoas na rua. Ele começou a plantar plantinhas. Ele começou a ser bonzinho com os outros. Ele mudou. E aí, todo mundo em volta dele, em torno dele, também começou a ser bonzinho. E aí, tudo aquilo que ele falava que ele era do mauzão, ele não fez nunca mais. Sabe o que aconteceu? Todo mundo que ele conhecia virou bonzinho. Isso foi muito legal. E aí o Luke Skywalker falou, tá vendo, papai? Como é legal ser bonzinho, como é legal fazer o bem. Isso é legal. E aí, Lord Vader percebeu que a vida era muito mais legal. Ele gostava de acordar, ele gostava de sair para se divertir, ele gostava de falar com os amiguinhos. Ele ficou feliz. E sabe o que ele fez? Ele tirou aquela máscara preta, porque aí dava para todo mundo enxergar que ele estava dando risada e feliz. Porque antes ele ficava assim, ó, nervoso, por isso ele ficava com aquela máscara. E ele tirou até a máscara. E aí o Luke Skywalker pôde conhecer o pai dele. Ele conseguiu olhar e enxergar, olha, é assim que é o meu pai, eu tô vendo. E não, nem interessava se era bonito, se era feio, gordo ou magro. O importante é que o pai dele agora era feliz. E todo mundo feliz é muito bonito, então muito legal. Agora pra vocês, boa noite, durmam com os anjinhos, descansem. Papai ama vocês mais que infinito, espero que vocês tenham gostado da historinha. Tchau, olha essa nave aí atrás de novo. Tchau.